deste memorial, podemos participar então desta ordenança que o Senhor deixou com a sua igreja. Então, este é um momento de celebração e celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus, que em cada situação, em cada momento, possam desfrutar da graça e da paz. Que, ficando angustiados, não desanimem. Que, ficando tristes, não pensem em voltar atrás, porque o Senhor nos sustenta. E a sua graça e a sua paz são-nos suficientes para ultrapassarmos qualquer situação. Por isso, vivendo tempos incertos, que a graça e a paz de Deus, que são bênçãos certas, nos possam acompanhar em cada momento. E quero deixar convosco algumas informações relativas ainda a este dia. Lembrar a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes às 15 horas e também a lição dos jovens e adultos às 19 horas. Nós estamos a chegar ao final de uma revista em que tivemos a estudar o Evangelho segundo Lucas e a partir do próximo domingo nós vamos iniciar o estudo no livro de Jó e Eclesiastes. Temos aqui então um material de apoio para estudarmos as lições. Então, se alguns irmãos ainda não têm a sua revista, pode falar com o irmão Rico, então, para obter, e os irmãos que estão em casa depois poderão contactar-me para ter acesso a elas. Então, não se esqueçam, são outras formas que nós temos de estudarmos a palavra de Deus, não apenas através da pregação, mas também através da escola dominical, e este é, por excelência, um bom modo de nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso, peço que possam estudar e, se possível, estar conosco online às 19 horas para juntos estarmos a participar. Também lembrar que durante a semana, à quarta-feira, nós temos reunião de oração online às 19h21 horas. Temos orado pela igreja, temos visto Deus responder. E é tão bom nós podemos ver como o nosso Deus é tão bom. Como Ele responde, às vezes, além das nossas expectativas. E por isso nós vamos estar a orar e agradecer também por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Também, no sábado, os adolescentes e jovens têm a sua reunião. Então, temos algumas informações, essas são regulares, mas queremos lembrar outras informações. Uma delas tem a ver com recolha de material para se enviar para São Tomé e Príncipe. Como os irmãos sabem, lá não tem a fartura que nós temos aqui a nível de material. E por isso, a Convenção Batista Portuguesa, através do Departamento de Missões, está a reunir material para, no final de agosto, enviar um contentor para São Tomé e Príncipe. E o que é que os irmãos podem partilhar ou podem oferecer? Bíblias, se tiverem Bíblias a mais em casa, revistas da escola dominical que já não usem e queiram também trazer para enviarmos, manuais escolares, também livros, outros livros, então para nós podermos canalizar a fim de estarmos a ajudar os nossos irmãos ali em São Tomé e Príncipe. Então, esta é uma boa forma de nós participarmos também com coisas que às vezes nós temos em casa e não utilizamos, mas esses irmãos naturalmente darão uma boa utilização. Também lembrar os acampamentos batistas em Água de Madeiros. Se os irmãos reparar lá, no placar da igreja tem então as datas e os acampamentos que vão realizar-se em Água de Madeiros. Então, se alguns irmãos têm interesse, tem lá o site onde podem fazer a inscrição e lá está destacado que é a conferência bíblica que vai então ter lugar no dia 2 a dia 6 de agosto. Vai-se estar a estudar o livro, a carta de Paulo aos Filipenses, e o tema vai ser praticantes, igreja centrada
em Cristo. O pastor Alcides será um dos oradores, mas não será o único. Teremos oradores portugueses, mas também irmãos que nos estarão a ajudar a partir do Brasil, visto que não é possível a sua deslocação cá, no entanto, de lá eles estarão também a transmitir, a partilhar a palavra de Deus conosco. Então, é uma boa data, é uma boa conferência para os irmãos enriquecerem os vossos conhecimentos. Em Água de Madeira, do dia 2 ao dia 6 de agosto. Mas também darmos uma outra informação em relação ao nosso seminário, porque esta conferência bíblica ela é organizada pelo Seminário Teológico Batista. Por isso, também esta vertente bíblica e também de aprendizagem. Mas eu ia dar-vos uma outra notícia, para nós agradecermos a Deus, que tem a ver com uma nova turma de mestrado. Como os irmãos sabem, o nosso seminário tem o curso de mestrado. Uma primeira turma já chegou ao fim, eram 22 e 14 concluíram com as teses, outros vão se candidatar para fazerem as teses que faltam, mas então de amanhã até sábado, vai-se iniciar a primeira sessão desta nova turma de mestrado. E nós tínhamos uma expectativa de X alunos, mas o Senhor deu-nos muito mais alunos, muito mais do que aquilo que nós tínhamos como um número razoável. O Senhor excedeu a nossa expectativa. Por isso devemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para estudarem a sua palavra e servirem nas igrejas. Então, quero vos convidar a orar, a agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito no nosso seminário e no nosso meio. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. E vamos orar, porque não já agradecemos esta informação, aquilo que o Senhor fez a nível do mestrado, ali no seminário, pelos alunos que vão estar a estudar, pelas suas famílias, porque isso vai requerer também esforço da parte deles, porque serão ao longo deste ano e do próximo sessões intensivas de uma semana em que terão esta primeira sessão não vai ser online, mas as outras desejamos que sejam presenciais, e isso vai exigir então um esforço dos alunos e também dos familiares. Então vamos orar para que ninguém possa desistir. Então estes assuntos e outros, orar pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa assistir a cada um. Então, enquanto a Glória vai estar a tocar o prelúdio, vamos nos dirigir ao nosso Pai que está nos céus.
Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias. Primeiramente, Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler duas passagens que compõem o cântico que nós vamos estar a cantar. A primeira é Apocalipse, capítulo 5. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E eu queria pedir a um dos irmãos que deseje fazer essa oração que eu possa fazer. Mas antes queria vos convidar a ficar de pé. E vamos então ler. Então um dos irmãos que já encontrou este texto, que possa fazer o favor então de ler Apocalipse 5, de 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E por isso tem todo o direito de abrir o livro. E vou-vos convidar agora a irmos a Filipenses capítulo 2, para lermos do versículo 9 ao versículo 11. E à semelhança da primeira leitura, também quero convidar um dos irmãos para ler estes 3 versículos. Filipenses 2, de 9 a 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos cantar um cântico, ele é novo entre nós, que exalta ao Senhor. Nós vamos cantá-lo uma primeira vez. Se alguns irmãos já o conhecer, já pode se juntar a nós neste cântico, mas depois vamos voltar a repeti-lo. E aí já espero contar com o vosso contributo.
nós louvamos-lo por quem Ele é. Mas também temos razões para sermos gratos, agradecermos. E é exatamente isso que vamos fazer agora, cantando, dai graças do coração, dai graças com contrição, dai graça ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. E por isso o fraco pode dizer que forte está. O pobre pode dizer que rico é, mas é forte, é rico, porque está no Senhor. Não é rico de bens materiais, mas é rico com as bênçãos que Deus concede. Então, nós vamos cantar este cântico, dai graças, e vamos expressar também a nossa gratidão através das ofertas e dos dízimos que neste momento estarão a ser levantados. Sim, Pai querido. Nós estamos aqui reunidos para louvarmos o Teu nome, para Te agradecermos as muitas bênçãos que nos tens dado. Mas a maior de todas é a salvação que temos em Cristo Jesus. Porque se não fosse esta bênção, nós não teríamos paz, nós não teríamos alegria, nós não seríamos reconciliados com Deus, nós permaneceríamos nas trevas, nós permaneceríamos condenados. Mas agora em Cristo Jesus, nós que fomos salvos, fomos libertos da pena do pecado,
fomos libertos das trevas para pertencermos ao teu povo. E como povo teu, como família, aqui estamos reunidos para te cultuarmos. E queremos te agradecer por todos aqueles que aqui e em casa estão a participar deste culto, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela alegria, pela fidelidade dos teus filhos que puderam participar desta oferta, puderam entregar os seus dízimos, Senhor. Queremos, Pai querido, te agradecer, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra e podemos refletir nela. E pedimos, Pai querido, que tu nos dês entendimento, que tu possas abrir os nossos olhos para contemplar as verdades da tua palavra, que tu, Senhor, nos possas dar sensibilidade para olharmos à nossa volta e vermos aquilo que é preciso fazer e aquilo que é preciso ser feito em cada um de nós, Senhor. Queremos, Pai querido, entregar nas tuas mãos aqueles que estão a sofrer, para que tu possas estar a restaurar, para que tu possas estar a aliviar as suas dores. Queremos entregar nas tuas mãos aqueles, Senhor, que estão com receio do seu trabalho por causa desta crise que estamos a viver. Mas também queremos te agradecer por aquilo que tens feito, pela forma como tens respondido. E há pouco apresentámos a situação referente à nova turma do mestrado. Obrigado, Pai querido, por todos que trouxestes a este curso. Obrigado, Pai querido, porque eles ouviram a tua voz e atenderam a tua chamada para te servirem nas igrejas, nas congregações onde estão. Pai querido, que este tempo que amanhã se estará a iniciar possa ser um tempo de bênção, de instrução, mas sobretudo de formação do nosso caráter, formação do caráter daqueles que estarão a estudar para que melhor possam refletir no mundo a tua presença. Ser com cada professor que vai estar envolvido, ser, Senhor, com aqueles que mais diretamente são responsáveis ali no seminário por fazer com que este curso avance. Obrigado, Pai querido, pelo amor e pela dedicação que cada um tem demonstrado. E, Pai querido, que nós possamos ver o Teu nome ser glorificado, o Teu nome ser proclamado, e que outros mais possam se interessar em estudar cada vez mais a Tua palavra, para que capacitados possam instruir o Teu povo, Senhor. Isso te peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e queria-vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, para refletirmos num texto que os irmãos bem conhecem. Um texto relacionado com a ceia do Senhor. E olhamos para este texto, nós vamos olhar para 5 aspectos que o texto nos transmite. Mas antes propriamente de refletirmos, precisamos ler o texto bíblico. E vamos então ler a partir do versículo 23 até o versículo 29. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mensalmente nós participamos deste memorial. E este memorial não é algo desprovido de sentido. Não é um ritual. Não é algo que nós fazemos por fazer. Não. Este memorial tem um significado muito especial. Ele lembra-nos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este memorial
Ele não concede uma bênção especial ao participante. Ele é um mandamento. Ele mostra, sim, a fidelidade dos filhos de Deus ao participar desta comunhão em que Deus está presente. É um memorial que Jesus ordenou. Ele disse: fazei isto em memória de mim. E esta é exatamente a frase que nós temos aqui. É claro que agora está tapada por causa da toalha, mas está escrito: fazei isto em memória de mim. É um mandamento que Jesus deixou à sua igreja. É uma ordenança. É uma das duas ordenanças que Jesus deixou com a sua igreja. A outra é o batismo. Jesus, quando deu a grande comissão, disse: indo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma ordenança, um memorial. E por que é que o apóstolo Paulo escreveu este texto? Escreveu porque aqueles crentes não estavam a celebrar a ceia do Senhor. E não estou a dizer com isso que eles não participavam da ceia. Participavam. Eles tinham a ceia que eles intitulavam Ceia do Senhor. Eles achavam que estavam a participar assim do memorial que Jesus Cristo tinha deixado. Mas não estavam a fazer isso. Eles estavam, pelo contrário, a banalizar a ceia. E se nós olharmos para os versículos que estão anteriores a este, versículo 17 ao versículo 22, verificamos claramente isso. Eles estavam a participar da ceia de uma forma incorreta. Havia discriminação. Havia divisão entre eles. Logo no início desta carta, Paulo apresenta os vários grupos. Um dizia: eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou de Cefas. Eu sou de Paulo. E eu ainda, aqueles mais espirituais, diziam: eu sou de Jesus. Eles estavam divididos. Eles não estavam a ter comunhão uns com os outros, porque não estavam a participar adequadamente da ceia. E por isso, Paulo, procurando corrigi-los e procurando mostrar-lhes a importância da ceia do Senhor, ele então apresenta esse texto, apresenta este memorial, algo que ele recebeu e que está a partilhar com eles. E neste memorial, neste texto, nós encontramos 5 aspectos que eu queria então realçar convosco. O primeiro deles é que Paulo mostra claramente que a ceia é um tempo de dar graças a Deus. Reparem como começa ele falando sobre esta instituição, este memorial, e tendo dado graças. Ele fala de Jesus dando graças, orando ao Pai, agradecendo pela providência divina. Aliás, aquilo que Jesus aqui faz era aquilo que também acontecia nos lares judeus, assim como também acontece nos nossos lares, quando, tendo alimento sobre a mesa, nós agradecemos a Deus a sua providência, o seu cuidado, a forma como Ele supre as nossas necessidades diárias. Nós vemos como Jesus, ao longo do seu ministério, Ele agradeceu. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos que Jesus, por antecipação, agradeceu a Deus aquilo que iria acontecer. O evangelista Mateus, no capítulo 15, versículo 36, nós vemos este relato: e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. A ceia que está aqui posta, ela revela-nos algo extraordinário: a providência de Deus. E não falo somente da providência de Deus no sustento diário, no cuidado que Ele tem para conosco, na forma como Ele nos guia, mas falo da providência de Deus, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar, providenciando a nossa eterna
salvação. Ele enviou. E a ceia do Senhor revela-nos exatamente esta providência. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para falar de gratidão, para falar de agradecer. Porque nós vemos-lo constantemente a agradecer a Deus. No início de cada carta que ele escreve, nós vemos exatamente uma palavra de gratidão. Quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Orava por aqueles crentes. Assim como também orava pelos crentes em Filipos, quando também lhes diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Constantemente ele agradecia a Deus. Escrevendo aos Colossenses também, lhes disse: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Quando escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em todas as nossas orações. Ele agradecia. Ele era grato. E há um versículo que nós conhecemos, também escrito pelo apóstolo Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olhamos para a semana que passou. Pensemos em bênçãos que recebemos. É possível que nós possamos enumerar algumas. Algumas bênçãos que nós recebemos durante a semana que passou. Não apenas me refiro ao sustento, ao trabalho, às forças, mas outras. Nós temos um Deus que cuida de nós. E não apenas devemos estar gratos por aquilo que diariamente acontece conosco, em que nós vemos a mão de Deus a trabalhar, mas também, sobretudo, estar grato porque Ele enviou o seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar, para nos libertar do peso dos nossos pecados, para nos libertar ou nos tirar a condenação que pesava sobre nós. A ceia do Senhor deve servir como um tempo de gratidão, agradecer. E por que não agradecer agora? Por que não sermos gratos ao Senhor agora, neste momento? E vamos fazê-lo numa oração conjunta. Vamos agradecer. Com algumas palavras, com uma frase ou mais, mas vamos fazer uma oração de gratidão. Não vamos estar a pedir, vamos estar a agradecer. Pensemos em coisas pelas quais nós possamos agradecer. Então, nesta oração conjunta, vamos orar. Vou pedir a algum dos irmãos que comece esta oração e depois eu estarei a encerrá-la. Graças estamos, Senhor, porque neste dia podemos estar na tua presença. Agradecemos, Senhor, por realmente ter falado das corações, ter sentido a tua presença nas nossas vidas. Agradecemos pelo teu grande amor que foi derramado na cruz de Calvário, mas também desta vitória que Jesus Cristo está junto ao Pai intercedendo cada um de nós. Sim. A maior vitória da minha vida, paixão, foi me ter a oportunidade de conhecer. E te agradeço todo o meu coração, Senhor, pela minha alma, Pai, pela bênção e privilégio que tenho de me ter estado no meio das trevas, Senhor. E me teres acompanhado ao longo de toda a minha vida, até o dia de hoje. Agradecer-te, Senhor, por todas as bênçãos. Mesmo pelas dificuldades, ó Pai, porque elas me têm ensinado a conhecer-te e a saber esperar em ti e a ver como tu ages nas nossas vidas, Senhor. Agora, neste tempo, pela minha família. Falando nas bênçãos desta semana, Senhor, eu te quero agradecer mais uma vez. Neste assunto que abrange a minha família, na segunda-feira passada, Senhor, durante todo esse dia estive pedindo que nos ajudasse a resolver este assunto que se vem procurando há algum tempo e tu concretizaste aquilo que eu desejava. É por isso, Senhor, que mais uma vez te digo cada dia que vivo, Pai, te agradeço por esse dia que tu me dás, pela minha família, pelos meus irmãos
e pelo privilégio e a alegria e a paz que tu nos dás em vivermos contigo. Obrigada, Senhor, nosso Deus, pela vida, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor, a chegar na vossa casa. Obrigada pela manifestação. Obrigada, Senhor, nosso Deus, pelas oportunidades que tem colocado por ter me ajudado a tomar a grande decisão da minha vida, Senhor, seguir a Senhor. Obrigada, Senhor, porque também estava difícil uma vez chegar a mas pelo teu amor, Cristo, o Senhor também veio atrás conosco. E mais uma vez estamos falando de família. E obrigada, Senhor, pelos meus filhos. Cada dia, Senhor, coloca uma mão para eles e se comunica para crescer cada dia. Obrigada, Senhor, por tudo quanto ele fez. Entre tudo nas tuas vidas. Sim, Pai querido, nós te agradecemos pela tua misericórdia, queremos te agradecer pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque em momento algum não nos temos sentido desamparados, porque tu tens estado conosco, tu, Senhor, nos tens carregado, tu nos tens fortalecido. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos viver em paz, podemos falar contigo, porque tu, Senhor, providenciastes esta ligação, esta ponte, providenciaste a nossa reconciliação. Pai querido, quero te agradecer por cada irmão e irmã presente, Senhor, neste culto. Queremos te agradecer pelas famílias que nós representamos e, sobretudo, Senhor, quero te agradecer por esta grande família que tu nos destes. Família que toma o teu nome, Senhor. Ser honrado e glorificado no nosso meio. É a nossa oração, uma oração de gratidão que fazemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Mas este texto não nos fala apenas de gratidão, fala-nos de partilha. Repare, o texto continua, e tendo dado graças, partiu o pão. Naquele tempo, quando havia uma festa na igreja, normalmente elas eram bastante regulares, os crentes levavam os alimentos para colocarem sobre a mesa. E cada um levava na proporção daquilo que tinha. Os ricos levavam mais, os pobres levavam menos e até não levavam nada, porque alguns eram escravos. Alguns tinham que sair a correr de onde estavam para estarem reunidos com os seus irmãos. É assim que também nós fazemos. Só que esta forma de comunhão, ela tinha-se perdido. Aliás, não é de admirar que se tenha perdido entre estes crentes. Porque começou a haver grupos. E quando há grupos, a comunhão perde-se. A comunhão desaparece, ela deixa de estar presente. E assim aconteceu. Cada um continuava a levar o mesmo. Os ricos continuavam a levar muito e os pobres pouco ou nada. Isso verificava-se. Mas o que não se verificava era a partilha. Cada um ficava com aquilo que levava.
agarrava-se a isso. E o apóstolo Paulo quer mostrar que não é assim que se deve fazer. Se nós olharmos para o versículo 20 a 22, diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Veja a que ponto chegaram. E podemos imaginar um pouco o cenário. Num grupo, estavam lá aqueles que tinham levado um bom farnel, a sua garrafinha de vinho, ali, cada um a comer do bom e do melhor daquilo que levaram. Mas podemos olhar para o outro lado e ver aqueles irmãos sem nada. A ver toda aquela abundância, mas não ver comunhão, não verem amor, não ver a partilha. O que é que aqueles que mais tinham estavam a fazer? Estavam a envergonhar o nome de Cristo. Estavam a desprezar a igreja de Deus. Porque não deve existir isso na igreja de Deus. Não deve existir discriminação, acessão de pessoas. Na igreja não há ricos ou pobres. Não há servos ou senhores. Não, somos todos iguais. E o apóstolo Paulo queria mostrar isto. E por isso ele fala sobre este aspecto. Partiu. Está a repreender os crentes que estavam a proceder desta forma leviana, a envergonhar. Envergonhavam-os de dentro e naturalmente envergonhavam-os de fora, que ao entrarem viam todo aquele cenário. Ele procura censurar esta conduta egoísta que estavam a ter. Mas Jesus reparte do pão que tinha nas mãos e reparte-o com os seus discípulos. Ele partilhou com todos para que todos pudessem participar. E é muito interessante ver a diferença no relato que é feito desta instituição. Em Mateus e Marcos é-nos relatado que Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Já Lucas acrescenta que por vós é dado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que é partido por vós. No versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. É partido. Ele deu-se a todos. Ele não se deu apenas a uns e não a outros. Ele deu-se a todos. O seu corpo foi partido por todos, ou seja, foi distribuído por todos. Não é para entender isso no sentido literal. Não pegaram no corpo de Jesus e o retalharam. E tu ficas com a perna, tu ficas com o braço. Não. Mas no sentido de que ele partilhou. Ele partilhou-se com os discípulos. Ele partilhou a sua vida a fim de que pudessem ter a vida espiritual. Ele partilhou a própria natureza divina, como nos diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4. Ele partilhou a nova família. Ele partilhou a sua família, a sua ligação com o Pai, ele partilhou para que nós tivéssemos ligação também com Deus, o Pai. Partilhou. O apóstolo Paulo procura mostrar que a ceia do Senhor envolve partilha, envolve comunhão. Não podia ser de uma outra forma. Por isso aquilo que eles estavam a fazer era uma aberração. Com aquilo que estavam a fazer, eles não podiam de forma alguma dizer que estavam a participar deste memorial. Podiam lhe dar os títulos que quisessem, menos esse, porque não estavam. Porque estavam a profanar o nome de Deus, estavam a insultar
aquilo que Jesus tinha feito por eles. Então, a ceia do Senhor é um tempo de partilha, mas também é um tempo de compromisso. Versículo 26, ele fala desse compromisso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor, ela é uma proclamação dramatizada da morte que encerra. Mas não só da morte, mas do aspecto escatológico da vinda de Cristo, da sua volta a este mundo. Esta é uma forma sublime da proclamação do Evangelho. Proclamar-se o Evangelho de Cristo que salva o pecador. E nós participamos deste memorial mês após mês. É um memorial que é repetido entre nós para proclamar a nossa libertação do pecado. Assim como também os judeus celebravam a Páscoa para recordarem a sua libertação do cativeiro egípcio, assim nós também, ao participarmos deste memorial, estamos a proclamar a nossa libertação, a proclamar a libertação que Jesus nos trouxe. A comemoração da ceia do Senhor aponta-nos para a vinda de Jesus. Ele subiu para os céus, mas ele há de descer para levar para junto de si o seu povo. Por isso a ceia do Senhor deve constituir-se numa ótima oportunidade para nos comprometermos com a sua palavra, com a sua morte e com a sua ressurreição, tal como nós vemos bem exemplificado no batismo. Mas também nos identificarmos ou nos comprometemos com a sua vinda. E por isso, falando de segunda vinda, devemos falar também da nossa preparação. Estar preparados para que esse dia não nos apanhe desprevenidos. É uma reafirmação do nosso compromisso, assumido quando entregamos a Jesus Cristo. Por isso, participar deste memorial é nós reafirmarmos o nosso compromisso de seguir a Cristo, de o proclamar entre as pessoas, de anunciar a sua morte, a sua ressurreição, mas também a sua segunda vinda. É um compromisso que é triplo. E por isso nós somos chamados, ao participarmos da ceia, a reafirmarmos o nosso compromisso diante do Senhor. Reafirmar e viver esse compromisso em cada momento. Mas a ceia do Senhor também é um tempo de reflexão. Versículo 27 e 28 falam-nos dessa reflexão. E era necessário que eles refletissem muito seriamente. Porque o procedimento deles, a conduta deles era vergonhosa. Eles estavam afastados uns dos outros. Por isso, eles antes de participar da ceia tinham que acertar as coisas. Eles tinham que fazer aquilo que lhes era pedido, pedir perdão. Pedir perdão primeiro a Deus, porque tinham pecado contra Ele, mas pedir perdão também ao próximo, ao irmão, que tinha sido discriminado por eles. Era necessário que a comunhão entre eles fosse estabelecida. Era necessário que a comunhão deles com Deus fosse estabelecida. E por isso diz, examine-se. E aí a ideia de examinar é fazer um estudo minucioso e imparcial. A palavra aqui, examine-se, era usada para o estudo, a análise dos metais. Colocar os metais à prova. Verificar se aquele metal era bom ou mau. Ver se ele tinha muitas impurezas ou não. Examine-se. Ele não diz examina-o. Ele diz examine-se. Cada um tem que olhar para dentro de si mesmo. Examine-se. Cada um tem que ver como é que está-se a comportar diante de Deus e diante dos irmãos, diante do próximo. Examine-se. São convidados então a examinar-se.
porque aquilo que estavam a fazer não era correto. A ceia do Senhor é um ato solene, instituído pessoalmente pelo Senhor, carregado de profundo significado. Por isso era necessário que eles, antes de participar, se examinassem, que pudessem então olhar para si mesmos, para que então pudessem participar de uma forma correta da ceia. Ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu do corpo e do sangue. Ser condenado, porque está a insultar aquilo que Jesus fez. Era fundamental que eles olhassem com honestidade para os seus pecados. Que eles não se achassem melhores do que os outros, mas que fossem honestos. Porque às vezes a nossa tendência é nós vermos o pecado do outro e o aumentarmos. E olharmos para o nosso e o diminuirmos. O pecado do outro é sempre maior do que o nosso. Mesmo que às vezes possa ser idêntico na forma, mas depois no valor que nós lhes damos é diferente. É diferente porque nós valorizamos mais o pecado do outro, no sentido que o pecado do outro é mais grave do que o meu. Eles precisavam olhar honestamente para os seus pecados e precisavam confessá-los. Precisavam então abandoná-los. E era isso que Paulo desejava. Examine-se. Precisamos também nós refletir na nossa situação, sobre a nossa participação na obra de Deus, sobre a nossa vida diária. Como é que tem sido? Precisamos refletir. Precisamos então analisar. E é exatamente isso que eu vos quero propor agora. É examinarmos-nos diante do Senhor. E enquanto o Mateus vai estar a tocar uma música, que também ela fala de perdão, vamos nós então falar com o nosso Deus, silenciosamente, individualmente. Não vamos estar aqui a confessar agora publicamente os nossos pecados, vamos confessá-los ao Senhor. Vamos pedir-lhe que nos perdoe, porque o apóstolo João disse, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, enquanto o Mateus vai estar a tocar, nós vamos então individualmente dirigir-nos ao nosso Deus. E o último ponto é participação. A ceia do Senhor é um tempo de participação. Vamos participar deste memorial, desta ordem. Não é uma opção, é uma ordem que nos é dado. E esta participação é para nós glorificarmos a Deus e não para a nossa exaltação. Por isso participemos deste memorial. E é convidado a participar dele aquele que já aceitou o Senhor Jesus Cristo. Que realmente Jesus Cristo é o seu Senhor. Que já se entregou a Ele de corpo e alma. Que já teve a oportunidade também de publicamente dar o seu testemunho através do batismo. Quero vos convidar a participar.
a participarmos deste memorial do pão e do vinho. Participá-lo de uma forma digna, como o apóstolo Paulo aqui apresenta no versículo 24 e 25. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, nós vamos estar a participar deste memorial e quero chamar aqui o irmão Técio e o irmão Aurélio Mota, que estão a preparar-se para, então, procedermos à distribuição do pão e do vinho. Estes elementos, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E olhando nós para o pão, nós identificamos com uma afirmação de Jesus, quando ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. E como pão da vida, ele se partiu, ele se deu por nós, para providenciar o alimento para as nossas almas, providenciar então a nossa satisfação nele. Por isso que nós somos exortados pela palavra de Deus a nos satisfazermos no Senhor, naquele que realmente nos satisfaz, nos enche. Então eu quero convidar o irmão Técio e o irmão Aurélio para nos ajudarem na distribuição do pão. E antes de distribuirmos o pão, diz-nos o texto: tendo dado graças, o partiu e disse. Vamos dar graças ao Senhor, vamos continuar a agradecer ao nosso Deus, e quero convidar o irmão Aurélio para nos dirigir nesta oração de gratidão. Graças damos, Senhor, pela tua presença nesta manhã. Agradecemos pela oportunidade que nos concedes mais uma vez, Senhor, participarmos neste memorial, nesta ordenança que deixaste à tua igreja. Fazer isto todas as vezes que, Senhor, para comemorar a tua morte, mas também a vitória sobre a morte. Sim, Pai, sim. Agradecemos por um dia falar aos nossos corações, Senhor. Compreendemos que eram pecadores, mas que em Jesus Cristo tínhamos a salvação, temos a salvação. Agradecemos por nos teres confirmado na fé, Senhor, nos teres dado forças, nos teres dirigido dia após dia. E nos pequenos os teus filhos, esta manhã que vai participar também nesta ceia, que cada um possa com alegria participar, e aqueles que não vão fazer, Senhor, possam também sentir o desejo de, em breve, também poderem participar neste memorial. Dirige-nos e guarda-nos, é o que peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Enquanto os nossos irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar duas estrofes do hino 514, venham à mesa, convida o Senhor. Venham à mesa,
E em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. E vamos continuar a cantar este hino. Agora vamos cantar a primeira, voltamos a repetir a primeira, cantamos a terceira depois. Venha à mesa, convido o Senhor. Venha, lembra-se de mim. Foi por você que morri em amor. Venha, lembra-se de mim. Anos aqui, tua saia celebrar, para ficarem de pé e vamos então, em memória de Jesus Cristo, participar do vinho. E terminamos o nosso culto cantando o hino 506, Pão da Vida, Pão Celeste, enquanto o irmão Técio estará a recolher os cálices.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós de agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar-se, faz favor. E vamos ouvir então o pós-lúdio que vai ser tocado pelo Mateus. Uma boa semana, queridas irmãs e irmãos. Que Deus vos abençoe.